Eu aconselho a igreja, irmãos, quanto mais você colocar na sua vida diária orações, momentos a sós com Deus, mais no céu você fica, né? Diz que o culto é diferente para cada um, né? Porque você vai sentir a presença de Deus de acordo com o ambiente espiritual que você anda, né? Então, quanto mais dentro do céu você andar, mais poder, até anjo você pode ver aqui nessa noite, se você buscar. Grandioso é o nome do Senhor. O evangelho não sinótico, o evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 40. Enquanto você vai encontrando, vou anunciando para vocês que nós temos cultos aqui nas quartas-feiras, às 15h30, né? Às 16 horas. Sexta-feira às 20, que a campanha também está uma benção. Sábado nós temos o culto de doutrina, né? Aprendendo aos pés do mestre, os ensinamentos. E domingo nós temos o culto maravilhoso, que também é uma campanha por tempo ilimitado, gerando irmãos em Cristo, amém? Assim como você também tem a marca de Jesus na sua vida, você tem que gerar outros que tenham essa marca. Essa é a visão, é o propósito de Deus e nosso também, amém? Os que encontraram vão glorificando ao Senhor. Que Deus abençoe os que cooperam, os que dizimam, que ofertam, que ajudam essa obra, amém? Você é um ilustre no reino dos céus, você que tem essa visão, amém? O Senhor te recompensará. João 6,40, capítulo 6, versículo de número 40, vai dizer assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Repita isso comigo, 1, 2, 3 e porquanto... vamos parar. Vocês não aceitaram Jesus não, só quem aceitou Jesus, só quem está vivo, né? Não passa vergonha diante dos anjos do céu não, que você vai para lá. No dia que você for lá para o céu, o anjo fala: aquele crente desanimado, morto, que não abria nem a boca para ler a palavra, olha ele aí. Então não dá, né, irmão? Então vamos lá, não envergonha não, porque eu sei que quando tem jogo aí, você torce para time, você rasga a goela. Quando você está com raiva, tem uns até que xinga, chuta a porta. Agora para ler a palavra, uma preguiça dessa, que é isso, né, irmão? Também não tem nenhum... Todo mundo aqui é crente? Graças a Deus, que se tivesse aqui uma pessoa que não é crente, ia falar: sei que é os crentes do poder, que eles dizem. Eita Jesus, vamos lá. Pai, apaga aí, tá? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Vamos lá, 1, 2, 3, Não, peraí, gente, vocês estão num culto para um Deus vivo, não é possível, senão a gente dá a bênção apostólica, cada um vai para casa e eu ganho meu tempo, amém? Estou cansado aqui, mais do que a maioria, mas eu vim dar o meu melhor. Isso aqui não é teatro não, teatro você paga o ingresso, fica sentado vendo um bocó lá se aparecer. Eu não sou bocó não, sou ministro do evangelho, e você é o adorador que está aqui ouvindo a palavra que alimenta. Então nós vamos fazer isso bonito, em nome de Jesus. Quem já está vindo a primeira vez já aprende que para Jesus tem que ser o melhor, irmão, tá? Deus não te ensinou a ler, coisa linda, então leia com alegria, com unção essa noite, amém? Porque até para Deus te abençoar, irmão, desse jeito, Deus fala: filho, não tem como abençoar a gente assim na minha presença não. Até os servos do diabo dão mais adoração a Satanás do que a gente dá para Deus. Então vamos dar uma adoração de verdade, que é só 1h30 de culto aqui, irmãos. Rapidinho, você fica 2 horas no celular ou mais, 1 hora de culto. Então dá o seu melhor, porque você não vai se arrepender, amém? Vamos lá, abre essa boca aí para Satanás, sai da tua vida esse espírito de frieza, de moleza, amém? Porque mole não recebe vitória não, só valente, só guerreiro. Vamos lá, 1, 2, 3 e porquanto... Vai falando, Deus vai te abençoando.
Glória a Deus, aleluia. Bíblia na cadeira, vamos orar mais um pouquinho. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, essa noite. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Eu te peço mais uma vez que o Senhor cerque esta igreja, meu Pai, com anjos especiais de fogo, meu Pai, de autoridade, para que em nome do Senhor Jesus, todas as setas, meu Pai, contrária ao fluir deste culto, desta palavra e da verdadeira adoração ao Teu nome, caiam por terra. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos leva a uma vida espiritual genuína, verdadeira, ao qual, Senhor, possamos receber a unção que dissipa todo mal em nossas vidas, para glorificarmos o Teu nome e tomarmos posse da vitória. Fala conosco, nossos corações estão abertos, é o que nós te pedimos, meu Pai. Prepara o ambiente para que o Senhor possa falar nos nossos corações, é o que eu te peço. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, dá um grito de glória a Deus aí, igreja. Abraxerga lavar séria naramas. Aleluia. Eu vou ser breve, irmãos, mas eu quero falar de uma coisa muito importante, que todos nós sabemos que é, mas muitos de nós não sabemos nem explicar ou entender como ela acontece nas nossas vidas. Eu venho falar esta noite maravilhosa sobre salvação. Eu quero aqui intitular a mensagem de hoje como uma pergunta: por que inutilmente fugir? É só olhar. Este é o tema da mensagem de hoje. Quero que os obreiros orem. Eu estou sentindo uma atmosfera meio pesada aqui. Acho que os crentes comeram muita feijoada, não jejuaram, né? Sonolento, e o negócio está pesado. E eu quero que vocês fiquem orando na igreja aqui, amém? Porque eu vim falar de uma coisa muito importante, que muitas vezes o inimigo cega a gente para a gente não entender, que é a simplicidade do evangelho, amém? Então, diga assim comigo: por que inutilmente fugir? É só olhar. Diga de novo: por que inutilmente fugir? É só olhar. Deu para pegar aí? Então, glória a Deus. O texto diz bem claro que a vontade daquele que enviou a Jesus, isto é, o Pai, é que todo aquele que vê o Filho, creia nele e tenha como consequência disso o maior presente que o homem pode receber: vida eterna. Jesus diz: a este que olhar para mim, eu o ressuscitarei no último dia. Igreja, não há nada mais importante do que a promessa da vida eterna. Você pode ganhar qualquer coisa aqui nessa terra, não se compara à vida eterna, porque nós sabemos da realidade espiritual da eternidade, que algumas pessoas, almas, irão ser salvas, outras irão ser condenadas. É uma eternidade de morte, de sofrimento, de dor, ou uma eternidade de paz, descanso, recompensa, regozijo em Cristo. Ninguém pode tirar isso da nossa cabeça. Nada dessas coisas passageiras podem tomar o lugar dessa verdade, porque só ela faz a gente examinar se realmente nós estamos andando no caminho para sermos salvos. Você ganha um carro, amanhã você enjoa. Você compra uma roupa nova, amanhã você já não quer mais usar. Você está apaixonado por alguém, de repente o encanto passa, você já está pensando em outra pessoa. As coisas desta terra são assim, são passageiras, mas a alma do homem não. É isso que eu venho falar nessa noite com muita propriedade, muita responsabilidade. Passei o dia todo trancado dentro de casa. Parecia que eu estava flutuando de tanta presença de Deus. Por isso que eu cheguei aqui e já cobrei de vocês, vocês se liguem, porque para que a gente mantenha um ambiente leve, né? Gostoso, né? Corações abertos mantêm anjos de Deus, a presença de Deus
em nosso meio, mas corações duros, murmurentos, duvidosos atraem espíritos malignos, né? É uma atmosfera pesada. Então, quando o crente entra aqui, ele tem que ter a noção de que ambiente ele vai trazer com ele para o culto. Um ambiente pesado, de batalha, um ambiente de caminhos abertos para a glória descer, né? Nós temos essa chave. Por isso, é bom sempre entrar na casa do Senhor com o coração limpo, preparado, desligado das coisas da terra, ligado nas coisas do céu. Peça perdão pelos pecados, guarda a sua mente, não pense besteira, né? Livra o teu coração de julgar, de falar, e foque na glória de Deus, para que você saia com aquilo que é do céu na sua vida. Isso é importante. Jesus é o Filho de Deus, é aquele a quem devemos olhar para sermos salvos. É dentro disso que eu estou pregando nessa noite, porque há muitas pessoas que estão fugindo, estão olhando para tudo, menos para o Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, o único que poderia fazer isso. Este sermão do capítulo 6 é um sermão bastante extenso, e estou quase certo, devido aos estudos de muitos anos da Bíblia Sagrada, que parte desse discurso, isso é, do versículo 26 ao 40, esse discurso foi feito próximo ao mar ali da Galileia, próximo ao lago de Genezaré, também chamado, em Cafarnaum. Já no versículo 40, nós terminamos um estágio do sermão de Jesus, e ele vai entrar em outro estágio, que, claro, eu acredito, dos versículos 41 ao 58 do mesmo capítulo, ele está continuando esse mesmo sermão agora na sinagoga de Cafarnaum. Então, o versículo que você acabou de ler se dá no momento onde Jesus está em um ambiente aberto, livre. Havia muitas pessoas naquele momento ouvindo a ele, e ele vai dizer, como resumidamente, a base de tudo que ele queria falar naquele dia, que aquele que olhasse, aquele que vê o Filho do Homem, creria nele e seria salvo, teria vida eterna. É muito simples. Só que eu quero que você medite comigo. Deus é soberano, sim ou não? Deus é soberano, sim ou não? Sim. O que é soberania? Ter domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, nós temos um Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome dele por isso. Segunda coisa, este Deus soberano, ele tem uma vontade, e essa vontade é salvar a todos sem exceção. Olha que maravilha, um Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele poderia ter vontade de tantas coisas, de matar, destruir, de rejeitar, mas ele tem a vontade de salvar a todos, sem exceção. Você que falou aleluia, deu glória a Deus, você é crente, porque eu no seu lugar também glorificaria a Deus por ouvir uma notícia dessa. Isto é evangelho, isto é boa nova, saber que tem um Deus que tem todo o poder, e mesmo ele sendo poderoso e a gente pequeno, a sua vontade não é nos destruir, não é nos condenar, mas nos salvar. Terceira coisa, a vontade de Deus é fazer com que todos saibam que só Ele é Deus e não há outro. Eu não sei se você sabe dessa verdade. Eu queria convidar você que está aí sentado perto de alguém que está bonito hoje, está arrumado, veio para adorar a Deus, está certo, não venha sujo, bagunçado para a igreja não, porque isso aqui é festa, amém? Festa de crente é culto. Só crente desavisado que vem emburrado para culto, porque ele não sabe que culto é festa, né? Porque no mundo, quando você vai para a festa, você vai para curtir, você vai para se alegrar, e aí você se converte,
Você acha que você vem para a igreja para ficar com cara de maracujá azedo? Não, você está vindo para a festa dos salvos, então tem que se arrumar, ficar bonito, sorrir, dar glória a Deus, dançar na presença de Deus, expressar o seu amor por Ele, chorar, extravasar, viver. Então você vai olhar para esse crente bonito que está do seu lado e vai dizer para ele assim, fala assim para ele: meu querido, diga assim, só existe um Deus e não há outro. Fala assim, você sabia disso? Você com carinho responde para ele aí a resposta que ele também já sabe. Aleluia, nós sabemos que só tem um Deus. Ele é único, Ele é perfeito, Ele é sacerdote sem par. Só Ele pode salvar eu e você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos discorrer em alguns versículos. Eu estou sem pressa porque falei que seria breve, mas daria uma palavra poderosa para vocês essa noite, falando de olhar para Deus, de salvação. A coisa mais importante que nós ganhamos em Cristo, a coisa mais importante que Deus tem a fazer na humanidade, salvar vidas. Isaías 45, versículo de número 22. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, corroborando o contexto com as palavras proferidas pelo próprio Cristo Jesus quando esteve aqui em terra muitos anos antes. Nós vamos ver séculos e séculos antes da vinda de Deus em forma de carne, forma corpórea, isto é, Jesus Cristo entre os homens, quando Ele tabernaculou, armou uma tenda entre os homens. Muito antes disso, nós temos o profeta Isaías, o profeta conhecido como messiânico. Por quê? Porque foi o que mais viu, mais falou, mais profetizou sobre Jesus Cristo, sobre o advento messiânico. Messias, que é Machia no hebraico, significa o ungido. Por isso que Jesus é o Messias, o Machia, porque ele é ungido de Deus, o Filho de Deus. Olha só o que diz o texto: olhai para mim. Olha só que cristocidência o que Isaías está falando muitos anos antes de João 6,40. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, aleluia, e não há outro. Sabe o que eu vim pregar aqui, dentre outras coisas, essa noite? Louvado seja o Senhor para a sua vida, para que a sua fé aumente, seja renovada nessa noite. É que nós temos um Deus que quando nós olhamos para Ele, aleluia, nós somos salvos, simplesmente salvos. A origem sozô, salvação, salvar no grego, vai se dar segundo os textos lidos pelo fato de nós olharmos para Deus. Olhai para mim, sereis salvos. Não é aquele que eu gosto, aquele que mais obedece, aquele que menos tem pecado. Não há restrição nenhuma. A palavra é simplesmente: olhai para mim e sereis salvos. Quem será salvo? O Ocidente, o Oriente, os negros, os brancos, os ricos, os pobres, os religiosos. Quem será salvo? Eu pergunto, e a Bíblia responde: todos os termos da terra, isto é, do Ocidente ao Oriente, do leste ao oeste, do norte ao sul, toda a extremidade da terra está debaixo da condição de salvação, se olharem para Deus. Oh, aleluia, oh glória. Igreja, o mundo vai trabalhar para que você olhe para muitas coisas, para que você olhe para as belezas desta terra, talvez para as situações, para a atualidade,
Eu sei que muitas coisas vão trabalhar para que você olhe, talvez até para você mesmo, para a sua situação, para a vida de A, de B e de C, mas eu vim pregar aqui para você nessa noite: não olhe para outro lugar, a não ser para Deus. Não olhe para outro lugar, a não ser para este Deus. Por quê? Porque o texto nos diz: olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Por quê? Porque eu sou Deus e não há outro. Salvação é uma exclusividade, é um atributo pessoal de Deus. Ou seja, só Deus pode salvar. Eu não posso me salvar. Meu pai, minha mãe, por mais crente, zeloso, piedoso na fé que seja, não poderá me salvar. Meu pastor, o seu pastor, os pregadores que você ouve, não poderão te salvar, meu querido. Ninguém pode nos salvar. Aleluia! Esta é a realidade que a palavra vem nos ensinar e nos alertar através dos textos lidos, que só há um, porque só existe um Deus. Eu estava lendo o livro Soberania e Salvação, de Charles Haddon Spurgeon. Para quem conhece um pouco da literatura clássica cristã, o último dos puritanos, chamado também de o príncipe dos pregadores. Ele vai dizer bem claro, e isto é interessante, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, que Deus é soberano, que Deus é único e não há outro igual, semelhante a Ele. Ele vai falar do querubim ungido que tentou ser semelhante e foi abatido. Ele vai falar neste livro de homens que passaram por esta terra, grandes monarcas, grandes reis, grandes líderes, como Nabucodonosor, que disse em certo momento: não sou eu tão grande, olha a Babilônia que eu edifiquei com meu próprio poder. A Bíblia vai dizer que Deus abateu Nabucodonosor, e aquele homem esplendoroso ao qual dominava todo o mundo antigo da época, agora estaria crescendo unhas como bicho, pelos como bicho, louco, perturbado, amarrado em correntes, comendo como cachorro no meio do mato, para saber que não existe outro Deus na terra, até que o entendimento dele é recobrado, e ele vai dizer: hoje eu entendo que não existe Deus além do Deus de Daniel, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Só quem é adorador pode dar glória. Quando o pregador deixa de falar de casa, de carro, de chave, de vida sentimental, e fala daquele que reina, subsiste para todo sempre e quer nos salvar. Eu sinto a unção de Deus aqui. Espírito Santo. No livro ele vai falando de pessoas como Herodes, que subiu na tribuna para ouvir o povo e suas necessidades, grande governador, e eles tinham um costume de endeusar as pessoas, e toda vez que Herodes falava, a multidão dizia: isto não é voz de homem, é voz de Deus. Até certo momento Deus tolerou, mas no momento que Herodes tomou a glória que não era dele, quando Herodes aceitou a nomenclatura que não lhe pertencia e tomou acesso ao nome de Deus, a Bíblia diz que naquele dado momento vermes brotaram dentro do seu interior e ele foi comido pelos bichos, porque não existe outro Deus a não ser o Deus da Bíblia. Oh, aleluia! E eu comecei a ler e falei: meu Deus, Espírito Santo, que gostoso, eu quero ler mais. E ele vai falando de deuses, de
pessoas que adoravam entidades na Mesopotâmia antiga. Você já viu muitos desses deuses que oferecidas eram crianças, como Moloque, a essas entidades, Azerá, Astera, Marduk, tantos outros deuses ao qual estudei, e há milhares deles. Ele vai falando dos deuses da Grécia, deuses do Olimpo, vai falando aí de Zeus, de Atenas, de Aquiles, e ele diz: aonde estão esses deuses? Aonde estão as pessoas que inventaram essas besteiras? O tempo passou e uma geração futura chegou, que quando lê isso começa a rir da cara deles, dizer: como pode o homem ter acreditado em tanta besteira? Filósofos influentes segundo a sabedoria do mundo, alguns até disseram: esta religião é tão poderosa que este livro vai ser verdade de geração em geração. Não passou 100 anos quando Deus levantou homens cheios do Espírito Santo e começou a refutar essas falsas filosofias, dizendo: está errado, está errado, está errado. Estes livros não podem ser cridos como verdade por gerações. E a pergunta é: qual livro então pode ser perpetuado como verdadeiro e perfeito? O livro de Deus. Quem é que pode ser chamado como Deus eterno, que entra geração, sai geração, ele subsiste? O Deus da Bíblia, o Deus que está aqui conosco esta noite. Igreja, eu venho pregar que este Deus quer nos salvar. Este Deus quer te salvar. Ainda que você não saiba o quão grande abismo te espera, você que não tem Deus, qual grande trevas te aguardam, qual tamanhos e sujos são os seus pecados, este Deus vem falar que, ainda que você os tenha, Ele quer te salvar. Ainda que nós os tenhamos, Ele quer nos salvar. Buda, Allan Kardec, Chico Xavier, tanta gente que passou por aí, Dalai Lama, se dizendo deuses, morreram, se foram, a corrupção comeu seus corpos no túmulo, e sobre eles a notória frase: aqui jaz. Todos eles, sábios, Platão, Aristóteles, Sócrates. Mas quando olhamos para o Deus que pode salvar, e que a Bíblia diz: olhai para mim, você vai ao sepulcro deste Deus que veio como homem, chamado Jesus, e você não encontra: aqui jaz Jesus de Nazaré. Não. Quando você vai lá, e eu fui a Israel, lá entrei, fiz vídeo, chorei, adorei, profetizei, beijei tudo. Lá está escrito: He's not here, He's risen. Ou seja, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Só os adoradores deste Deus levantam. O profeta Isaías contempla a maior obra de Deus. Você que olha para coisas tão pequenas, está olhando para a conta de luz, está olhando para a enfermidade, para problema sentimental. Oh Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Ei, tem uma coisa muito melhor para a gente olhar, que se chama Deus. Jesus, como está a lateral e a minha retaguarda. É para Ele que você deve olhar, e a Bíblia diz isso. A salvação dos homens é a maior obra deste Deus soberano.
salvação de seus pecados, livramento de morte eterna. Porque um dia, meu querido, nós vamos sair dessa terra. Você pensa que você vai viver aqui por toda a eternidade? Quem já perdeu pessoas que amam, entes queridos aqui, sabe como é doído o abismo de você, depois que jogar aquela pessoa debaixo a 7 palmos da terra, enterrar, ir para sua casa, saber que amanhã você não pode mais vê-la. Ainda que você queira, você não vai mais vê-la aqui. Mas eu tenho uma boa notícia, porque se essa pessoa um dia na vida dela, pode ter sido até no último momento, que se arrependeu, se ela olhou para o Jesus que eu estou pregando aqui, eu tenho uma boa notícia e vou te informar que ela não morreu. E sabe qual é a outra boa notícia? Que se você olhar para esse Jesus também, em breve, não nesta terra, você vai se encontrar com ela. Esse Jesus é maravilhoso. É disso que eu estou pregando, coisa grande, salvação, não é de coisa pequena, coisa grande, porque é um Deus grande que está aqui. Eu sei que você quer isso, eu quero isso. Eu não sinto lá fora o que eu sinto aqui dentro, porque eu sei que só existe um Deus que alimenta a minha alma e a sua, como está alimentando hoje aqui. Ei, nossos irmãos que foram na frente estão dizendo: te aguardamos, meus irmãos. Eu venci, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou de posse da herança. Salvação. Isaías, como disse, foi o que mais falou sobre esse Deus. E na sua época talvez as pessoas perguntariam: como eu vou olhar para esse Deus invisível? Mas nós temos o privilégio de termos contemplado o cumprimento das profecias que dizem: Ele, aquele que nasceu de Maria, cuja sombra do Altíssimo encobriu ela e a capacitou a este nascimento milagroso, aquele que curou enfermos, andou entre pessoas humildes, abriu olhos de cegos. Este aí, diz João no seu prólogo, aleluia, ele é a imagem visível do Deus invisível, Jesus Cristo. Uracalai xarabai. Jesus é para ele. João 6,40. Porque a vontade do meu Pai é que aquele que olhar para mim seja salvo. Como disse Charles Spurgeon, eu digo aqui: quando Deus quer salvar, ninguém impede. Talvez Deus está chamando alguém e essa pessoa diz assim: eu não vou. Jesus diz assim: sim, irá. Talvez os pecados dessa pessoa digam: ele não poderá ir, porque tamanhos são os pecados, mas Deus dirá: ele irá. Ah, quem diga que Satanás diga: esse é meu, ele não vai. Deus dirá novamente: sim, ele não é seu, ele é meu. Ele virá, não só ele, mas todos os termos da terra, todos os habitantes da terra virão e serão salvos. Receba a salvação, igreja.
porque você olhou para Ele. A salvação é algo tão lindo, os teólogos clássicos vêm falando sobre isso, que a gente coloca tanta coisa para a gente conseguir a nossa salvação, e a Bíblia só diz que devemos olhar. A Bíblia não diz assim, não, olhe para mim, se endireite, se arrume, fique conforme a minha vontade, depois você vem e eu te salvo. Não diz isso. A Bíblia diz que você tem que vir do jeito que estás. Por quê? Porque salvação não é obra sua. Então nem perca tempo tentando. Só venha. Só olhe e venha. Alguns digam, mas Deus não pode obrigar as pessoas a virem ao Evangelho. Não. Mas Deus é tão poderoso e sabedor da perfeição do seu Evangelho, que Ele sabe que aquele que olhar para Ele e ouvir a sua palavra, não vai resistir. Vai se dobrar. Vai se entregar. Eu era um desses, crente, Deus me livre, pastor, piorou, tenho aversão, repúdio, ojeriza. Mas um dia eu olhei, não para os crentes, olhei para Ele. Não teve como. Minha alma dizia, simplesmente vá. Simplesmente vá, pecador. Simplesmente receba desse amor gratuito. Oh. Ele, Jesus, o Salvador, porque o seu nome significa isso. Substantivo Yeshua, no grego, fala-se de salvação, como o nome próprio se torna Salvador. Então, quando você fala, eu aceitei a Jesus, está dizendo, eu aceitei o Salvador, e único, capaz. Igreja, de forma breve eu venho dizer para vocês, se a vontade daquele que enviou a Jesus é que você olhe para Ele, só isso, e Ele vai operar a salvação na sua vida. Eu venho dizer para você, não olhe para a sua situação, não olhe para pregadores, eles não podem te salvar. Não olhe para os seus pecados e falhas, eles também não. Então para onde eu olho? Para Jesus. É necessário o homem tirar os olhos de si mesmo. Sabe qual é o nosso problema que impede a nossa salvação? O orgulho. A gente acha que o mundo gira em torno da gente. Tem pessoas que toda vez que ela vai falar alguma coisa, questionar, desabafar, é relacionada à sua própria vida. Só vem contar problemas. Eu estou passando por isso, por aquilo. Quem não tem problemas, meu irmão? E você entende que essa pessoa está olhando para onde? Para si mesmo. Egoístas camuflados de sofredores coitados. Não são. São egocêntricos. Para de olhar para si mesmo. Não haverá salvação, porque quem olha para si mesmo está olhando para um nível baixo, nível de criatura, destituída de graça e glória. Mas Jesus abate a nossa soberba dizendo, olha para quem é maior que você. Tu não é nada, verme de Jacó, grãozinho de areia. Olha para cima. Tem gente maior do que você. Tem alguém mais forte do que você. Tem alguém mais poderoso do que você. Você não pode se salvar. Então baixa a bola, se humilha. Olha para cima. Sou o único Deus e não há outro. Não há. Para de olhar para você mesmo.
Somos como folhas que murcham, levadas pelo vento. Ele diz: eu não dou minha glória para ninguém. Salvação só eu posso dar. E não dificultarei o processo. É simples. Só olhe para mim. Sabe qual é o problema do religioso? Eu sei que aqui não tem. Que acha que é melhor que todo mundo, que julga todo mundo, que acha que o jeito que ele se veste leva ele para o céu. Que ele achou a religião pensando que a religião era Jesus. Está perdido. É amargurado. É um repórter de Satanás, só leva fofoca, dissensão. Está cheio de angústia, não consegue ver ninguém feliz. Fica quebrando os dentes para destruir a vida de alguém, para ver se arruma mais um desgraçado igual ele. Jesus não te liberta do mundo para ser escravo de religião. Essas pessoas também precisam olhar para Jesus. E um Jesus que antes de vir condenar, veio salvar. Ah, você não entendeu. Jesus passou 33 anos nessa terra. E se você perguntar para ele: o que você veio fazer aqui? Ele disse: eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim salvar. Será que a igreja acredita neste evangelho? Sereis salvos ao olharem para mim. E eu quero dizer para você: só há um jeito de você ser salvo de qualquer situação que você esteja vivendo, que está te matando: olhar para Jesus. Spurgeon, quando teve o seu primeiro encontro com Jesus, já era crente, pregava, mas não se sentia salvo. Conhecia um Deus de letra. Sentindo os seus pecados sobre si, ele disse: eu não sou digno de subir à tribuna. Foi orar. Orando, ele teve um encontro com Deus. E ele entendeu que o erro dele foi tentar achar salvação por perfeição humana. Ele queria fazer esforços de santidade para achar a salvação com Deus. E ele viu que foi inútil, porque Deus abriu-lhe os olhos. Ele viu, mesmo jejuando, mesmo se separando, um monte de pecado dentro do seu coração. Ele diz: miserável que sou, mereço o inferno. Mas ele disse: ainda que eu mereça o inferno, eu prefiro arriscar a graça que me salve, sem eu merecer, quando eu apenas olhar e aceitar, que Ele quis me salvar. Eu acho lindo. Pedro, ao ver Jesus sobre as águas, Jesus diz: vem até mim. Pedro começa a andar sobre os seus pecados, porque ele olhou para quem? Ele está andando sobre os seus pecados não podem lhe afundar. Por quê? Porque ele olhou para aquele que chamou. Olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. Vem Pedro, e Pedro é tipo da igreja. Vem. Pedro olhou se ele era chato, se ele andava com uma espada, se ele tinha xingado. Pedro olhou para ele e foi. Mas quando Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para ele, olhou para os seus defeitos, para os seus pecados, ele afundou. Mas Jesus estendeu a mão e falou assim: olha para mim de novo. E reergueu.
Você está precisando voltar a olhar para Jesus, meu filho. Você está precisando voltar a olhar para aquele que pode te salvar. Não há nada perdido na sua vida. Quem disse isso mentiu. Pisa na cara desse Satanás hoje, porque enquanto a vida há esperança. Jesus te levanta hoje. Jesus te levanta hoje. Olhe para Ele. Eu vou correr. Há uma tipologia em Números. Eu falei que nós iríamos estudar a Bíblia. Abre aí rapidinho Números 21. Versículos 8 e 9. É Bíblia. Palavra. Antigo Testamento, Números 21, 8 e 9. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Versículo 9: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma base, uma haste. Era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de bronze ou de metal e ficava vivo. O que isso quer dizer? João 3,14, vai lá para João 3,14. João capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe o que é a serpente pendurada num pedaço de pau? É Jesus Cristo na cruz do Calvário, dizendo: se você olhar para mim, se você olhar para a cruz, se você olhar para o meu sofrimento, se você olhar para a coroa de espinho, para os pregos nos pés e nas mãos, se você olhar para mim pendurado naquela cruz e entender que foi por você, será salvo. Aleluia! Aleluia! Quem consegue enxergar isso já venceu tudo. Entendeu? A mensagem é essa. Ele que fez. Só Ele pode salvar. E o que eu faço para me manter salvo? Se mantenha olhando para Ele. Eu fecho aqui. Olhe para Ele. E depois as coisas vão se resolvendo. Porque quando você olha para Jesus, você chega à conclusão: por que fugir inutilmente? É só olhar. Por que fugir inutilmente? É só olhar. João 6,68, eu fecho aqui. Pedro, tipo da igreja, depois do discurso, muitos estavam abandonando Jesus, olhando para outras coisas, olhando para aquilo que falavam negativamente de Jesus, porque quem vai pela cabeça de outra é piolho. Crente não, crente tem convicção de quem ele serve. Pedro vai dizer assim: se coloque de pé, igreja. Eu fecho aqui. Deixa eu chamar os ministros para louvarem comigo. Que presença de Deus nesse lugar. A palavra é alimento. Tem alguma coisa aí de salvação? De pé. Eu vou ler o texto para a gente encerrar. E nós vamos encerrar louvando essa verdade. Olhai para mim todos os termos da terra, e sereis salvos, porque eu sou o Senhor,
e não há outro. Aleluia. Glória a Deus. Ai, meu Deus. É essa a paz que você está procurando e não acha. A confiança que você procura. Quando você olha para Ele, você acha tudo. Desde o dia que eu olhei para Jesus, eu parei de olhar para os meus problemas, eu parei de olhar para quem me persegue, eu parei de olhar para quem fala mal de mim, eu parei de olhar para o meu amanhã, se eu vou ter ou não vou ter, não interessa, eu olhei e fui salvo. Está pegando aí o rolo? Da onde os problemas, as murmurações? Da simplicidade de Deus. Eu parei de me preocupar quando eu jejuo, estudo a palavra e subo e a palavra não flui. Eu não fico questionando o que eu fiz, porque eu sei que Deus também tira. Deus nos põe em adversidades e aflições. Para quê? Para que a gente saiba que só Ele é Deus. Porque a gente começa a ser usado por Deus, ser boca de Deus na terra, a gente começa a achar que é a gente que faz, que é a gente que pode, que se a gente não fazer, não tem. A gente corre o risco de olhar para a gente, para o nosso dom, nosso talento, e para de olhar para Ele. Aí Ele mesmo, você estando certinho, buscando, obedecendo, Ele faz dar tudo errado. Aí você fala, onde foi o erro? Não tem erro não, meu filho, é só para você não esquecer que não é você, sou eu. E que quando você subir, faça as pessoas não olharem para você, mas para mim. Você não vê Bispo Fábio subindo no púlpito para falar da minha vida aqui para ninguém. Eu nasci para alimentar curioso. Você vai ver eu falando de Jesus. Você vai ver um homem que não pode às vezes te ajudar, mas sabe quem pode. E vai te dar o endereço dele certinho. Quer bater no endereço de Deus hoje, receber uma bênção poderosa? Levanta a mão. Anota o endereço dele aí, Jeremias, tá? Aí você diz que é 3.33. Vão dizer assim, alô, e você fala, quem diz? Ele vai dizer, clama a mim, responder-te-ei coisas ocultas e grandes que não sabes. Aleluia. Quando orares e olhares para Ele. Eu vou ler o texto e vocês entrem louvando, amém? Olha só, João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Muita gente foi embora, olhou para um monte de coisa, abandonou Jesus. Estão lá os 12 e alguns querendo ir embora também, que o negócio é difícil. Jesus vai perguntar assim, vocês também estão querendo ir embora? Vão olhar para quê agora? Aí Pedro diz assim, olhar para onde? Ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, que é curios no grego, no sentido geral, um patrão de casa, um dono da empresa, Deus. Senhor, para quem? Olha só, para quem iremos nós? Jesus, para onde é que a gente vai? Tu tens a palavra de vida eterna. Essa é a minha vontade para a sua vida. Que você não fuja, não vá para outro caminho, mas diga assim, Senhor, para onde irei eu? Se só tu tens palavra de vida eterna. Quem pode adorar o Salvador comigo? Dá um grito de glória e pula no chão e receba! De ti até transborda, eu nunca vou me saciar. Só Ele, só Ele, só Ele. De ti até transborda.
está aqui esta noite. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Ele não perde pro diabo. Tem gente que pensa que o diabo vai ganhar, não vai não. Muita gente vai ser salva. Ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar muitas moradas. Uma delas é minha. Quem vai morar lá? Quem vai morar lá? Quem vai morar lá? Enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh Deus, pra onde iremos nós? Oh Deus, Emmanuel, enche-me. Erga suas mãos. Erga suas mãos ao Senhor. Ele está derramando a glória dele nessa noite. Se você crê nessa noite, seja renovado por ele. Oh Deus, Emmanuel, enche, 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 enche com tua glória, com teu poder, Senhor. Vem, Senhor Jesus, derrama do teu fogo, da tua unção sobre aquele que crê, sobre aquele que crê. Enche, 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 enche. Tu és o pão do céu, oh Deus, Emmanuel. Enche, 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 Seja cheio de Deus. enche. Agora! És o pão do céu, oh Deus, Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, oh Deus, Emmanuel. Só tu, Senhor, pode encher. Glória a Deus. Me sacia, enche-me de ti, até transborda. Glória a Deus. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle. E eu encerro aqui dizendo que Deus, na sua simplicidade, me manda dizer que a única coisa que você precisava nessa noite era ouvir essa palavra. Ela é suficiente para suprir tudo aquilo que você estava precisando. Somente olhar para Ele e deixar Ele te salvar. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.